Quando se vai ter início o processo por meio de uma parte articulando o seu direito de ação, previsto constitucionalmente, ele vai articular um procedimento para se chegar ao juízo. E para isso ele se louva de um princípio norteador que se faz presente no artigo 2º do CPC 2015, que é o princípio da iniciativa. Mas nesse mesmo artigo 2º se faz presente o princípio da oficialidade, que traz a lição de que o comando oficial, por meio de despachos, decisões, sentenças, para que o processo seja impulsionado, vem por meio do juiz. Então, diversas diligências que irão ocorrer no processo estarão condicionadas a esses despachos de expediente, a essas decisões interlocutórias, às decisões com solução ou sem solução de mérito, extintivas, terminativas, declaratórias, constitutivas. Enfim, nós teremos, inicialmente no processo, diligências que irão ser realizadas por meio de comandos judiciais, determinando a intimação, citação ou notificação das partes. Então, essas diligências, que serão essenciais, elas devem ser diferenciadas. Elas possuem procedimentos, requisitos peculiares. Por exemplo, a intimação é o ato de se chamar a parte a tomar conhecimento de uma prática ou ato processual. Intimar o autor para a audiência que será realizada, as testemunhas. Intimar o advogado para juntar a documentação necessária ao processo. São diligências, atos e práticas que estão ocorrendo no processo que a parte e o advogado deverão ser chamados a tomar conhecimento por meio de uma intimação. De outro lado, nós vamos averiguando a notificação como aquele procedimento que é adotado para notificar uma parte a cumprir um dever, uma obrigação que ela tem em relação a determinado negócio jurídico ou contrato em que ela não realizando, o credor, por exemplo, vai adotar um procedimento mais grave, como um protesto. O credor pede que seja notificado para pagar a prestação, a dívida que está vencida, para evitar, inclusive, a prescrição. O credor deixa bem claro que, se não fizer, ele vai levar aquele título a protesto, ou até, quem sabe, ao ajuizamento posterior dos mecanismos ou ações necessárias. E assim verifica-se que a notificação é utilizada comumente para se chamar alguém a cumprir seu dever, sua obrigação em determinado contrato ou negócio jurídico, sob pena de o credor, que é a outra parte, tomar providências necessárias, inclusive para evitar uma prescrição, levando aquele título a protesto. Mas na Justiça do Trabalho se verifica muito a presença dessa notificação da parte contrária também para vir ao processo, cumprir determinadas diligências ou até para se defender. Mas, enfim, tem-se que o novo CPC trouxe o ato citatório, que é uma diligência que vai convocar agora o réu para integrar a relação processual. Antes, o ato citatório era o chamamento do réu para vir ao processo defender-se. A parte contrária, o executado, todos aqueles que fazem parte aí no polo passivo de uma ação de conhecimento, de execução cautelar, eles poderão ser citados com determinados requisitos e advertências para integrar a relação processual. Até porque o processo só será considerado válido após
a citação, mesmo que autorizada por juiz incompetente. Por isso, apresenta-se sempre a boa sugestão, quando da confecção da petição inicial, peça a citação da parte contrária, seja o réu requerido, o executado, enfim, aquele que verifica-se ali no polo passivo da ação. Porque só teremos processo efetivamente quando este réu requerido, enfim, parte contrária, for citado, mesmo que essa citação tenha sido autorizada por juiz incompetente. Antes dessa integração da relação processual, nós temos um calhamaço de papéis, documentos, autos, que a doutrina processualista civil termina definindo como autos, autos do processo. É assim que caminhamos. Então, a citação hoje, enquanto mecanismo diligencial determinado pelo juiz no processo, é esse ato que vai convocar o réu para integrar a relação processual e hoje poderá existir uma fase ou etapa de audiência de mediação e conciliação requerida pelo autor da ação, em que, após a citação do réu, ele virá para essa audiência de mediação e conciliação, e ali, não logrando êxito nesse ato de conciliação, abre-se o prazo inicialmente para que a parte contrária no processo apresente a sua defesa. Mas essa parte contrária também, até 10 dias antes dessa audiência de mediação designada, poderá interpor uma interlocutória pedindo ao juiz a desistência dessa audiência de mediação e conciliação, pois ele não se sente mais à vontade de estar ali na presença do autor da ação. E nesse caso, o seu prazo para defender-se no processo será contado da data desse protocolo, dessa petição interlocutória pedindo a desistência dessa audiência de mediação e conciliação. Nós temos aí que esses procedimentos citatórios poderão ser pessoais ou fictos. Ou seja, a citação poderá dar-se de forma pessoal ou de forma ficta ou aparente. Ter-se-á uma citação pessoal quando ela é realizada por oficial de justiça, por meio do carteiro, nas citações por correios. E agora temos uma nova circunstância em que o escrivão ou chefe da secretaria, acolhendo o ensejo da presença da parte contrária no processo, que ali compareceu à serventia, também poderá realizar o ato citatório. Mas temos citações que dar-se-ão na forma ficta ou aparente, que são as citações por hora certa, por edital, na forma eletrônica. Então, poderemos estar diante de uma situação em que o oficial de justiça foi até o endereço da parte contrária no processo e ali, verificando que ela está ocultando para não receber a citação, ela se inteira dos moradores daquela residência e até dos vizinhos, se ali mesmo reside a pessoa que é réu ou requerido no processo, e deixa comunicado que no dia seguinte, em tal hora, voltará ao local para efetivar o ato citatório. E assim, regressando no dia seguinte, e mais uma vez ali, o citando, que é o réu ou requerido, não se fazendo presente, o oficial de justiça vai, enfim, concluir o seu ato citatório, deixando ali a cópia da contrafé, composta por cópia do mandado, da petição inicial, da procuração do advogado, as pessoas que tiverem ele naquela residência, seja os parentes, esposa, filhos do requerido ou do réu, ou até mesmo os vizinhos daquela localidade. E esse ato deverá ser complementado, é claro, pela certidão do oficial de justiça, narrando tudo ali na presença de duas testemunhas,
E depois de devolver isso ao cartório, o cartório ainda enviará um telegrama ao endereço do réu no prazo de 10 dias, notificando tudo que se deu naquela citação por hora certa, para que, enfim, ela se repute acabada dentro dos requisitos e exigências legais. Nós teremos também a citação por edital, que é ficta ou aparente. E, por regra, ela se dá quando não se conhecer o endereço ou domicílio do réu ou do citando. Reside em local incerto ou não sabido. Não se sabe ao certo qual o domicílio, endereço, local de trabalho daquela pessoa objeto da citação no processo. Mas esse ato citatório só deverá ser implementado quando forem exauridas todas as possibilidades de viabilizar a localização do endereço do citando. Por exemplo, oficiar à Receita Federal, ao Tribunal Regional Eleitoral, a essas instituições que possuem bancos de dados, como empresas telefônicas, de água, de energia, enfim, buscar aí, por meio dessas diligências, encontrar um meio, informação de domicílio ou endereço do requerido, até para evitar uma litigância de má-fé do autor da ação que, porventura, mesmo sabendo do domicílio ou do endereço do réu, ali terminou ocultando ele com esse propósito de tirar algum benefício ou proveito e vai ficar caracterizada a litigância de má-fé. Há outro aspecto que diz respeito à citação editalícia. Deve ser confeccionado um edital aí que o juiz vai contemplar um prazo de 20 a 60 dias. Esse edital deve ser afixado no átrio do fórum local. No corpo dele deve vir uma síntese da ação, a parte, a autora, contrária. O prazo para a defesa, inclusive a advertência de que se este réu, parte contrária, não atendendo a esse chamamento editalício para a defesa, no prazo aí fixado pelo juiz de 20 a 60 dias, será decretada a sua revelia. E o juiz vai nomear um curador para apresentar a sua defesa. Assim, a serventia, por meio de escrivão, escrevente, chefe de secretaria, fará uma certidão ali nesse edital, trazendo essas informações de que ele foi fixado no átrio do fórum local e também publicado no sítio do Conselho Nacional de Justiça, que tem um ícone para publicação de editais, e de igual modo no sítio do Tribunal de Justiça em que esta ação está afeta. São requisitos, procedimentos que devem ser analisados aí nesse contexto do edital, que sempre apresenta detalhes aí nesse plano de citação. Mas, após esta citação ficta ou aparente, ainda temos a citação eletrônica, inclusive recomendada recentemente, por meio de normativa de autoria do ex-presidente da República, que fosse adotado como regra para os atos citatórios esse procedimento eletrônico. Mas, para ele, nós sabemos que deve haver provas, meios ou mecanismos legais de ratificação de que esse ato citatório eletrônico foi recebido pessoalmente pelo citando, réu, requerido, enfim, parte contrária. É claro que estamos numa época de relações virtuais, eletrônicas, PGE, processo judicial eletrônico, prosjude, processo judicial digital. E essas relações eletrônicas ou digitais foram muito importantes durante o período de pandemia, possibilitaram a realização por meio de ferramentas, a exemplo do Google Meet, Zoom, YouTube, para que mesmo à distância as partes pudessem comparecer e participarem desses atos. Mas houve aí uma sensível contribuição das partes que deram seus endereços eletrônicos, endereço de WhatsApp, muito comum utilizado, para essas audiências por meio de videoconferências, e assim
tudo terminou sendo possível para a movimentação do processo e satisfação do interesse das partes na prestação da tutela jurisdicional. Mas nem sempre é possível. Deve-se guardar as cautelas e requisitos necessários. O ato de citação, ele depende de preenchimento de requisitos e procedimentos legais para a sua feitura. Quando se articula um ato de citação pessoal feito por oficial de justiça, ele deve ler uma síntese para o citando, inclusive as advertências legais de prazo para a defesa, ali entregar a contrafé daquele mandado citatório, composta por uma cópia do mandado, uma cópia da petição inicial, a procuração com o telefone dos advogados para que, no caso desse réu requerido ou parte contrária ter interesse, fazer o contato para, quem sabe, articular um acordo. E após tudo isso, o oficial que está ali cumprindo, colher a assinatura do citando ali, na presença de duas testemunhas. São formalismos, exigências procedimentais que a lei impõe. Faltando alguma delas, teremos o caso de nulidade de citação, que será levantado como preliminar numa peça de defesa da parte contrária, aí, é claro. Mas, quando essas citações serão feitas a um réu que possui domicílio certo, conhecido na sede da comarca, será feito por meio de mandado. Em outra comarca, ou em qualquer domicílio, endereço no país, conhecido e certo, adota-se por regra a carta precatória. E quando esse réu requerido tiver endereço, domicílio certo fora do país, deve-se adotar a carta rogatória. Mas, por exceção, poderá ser articulada a citação em comarcas contíguas, ali na proximidade de marcos divisórios entre duas comarcas, ou quando tivermos diante de circunstâncias de imóveis extensos que abarcam parte de uma comarca e parte de outra. Assim, o juiz, ao invés de determinar uma expedição de carta precatória, ele pode determinar a expedição de mandado citatório. Mas teremos ainda procedimentos a se analisar aí nessa citação efetivada pelo carteiro, que é a citação do correio, onde houver, é claro, agências de correios e telégrafos. E nas circunstâncias não proibidas por lei, de pessoas incapazes, de pessoas jurídicas de direito público, nas ações de Estado. Então, por mais que as partes buscam essas citações, devem analisar essas restrições para se articulá-las em nível citatório. E assim o carteiro vai até o domicílio, o endereço ali, deixa aquela correspondência que conterá uma cópia do mandado, enfim, a contrafé, pega a assinatura do réu requerido, ou a parte contrária, e não de outra pessoa que esteja ali na residência, alguém que faz o zelo, a guarda, ou a limpeza, ou da esposa do requerido, porque, por regra, a citação é ato pessoal, salvo quando alguém tiver procuração com poderes específicos para receber essa citação. E é importante, portanto, estar analisando essas circunstâncias de procedimentos para evitar, como nós já dissemos aqui, a nulidade do ato citatório, que poderá ser arguído posteriormente por ocasião da defesa da parte contrária. Dentre os efeitos que gera o ato citatório, cabe analisar a litispendência, a litigiosidade gerada pelo ato citatório, o início da mora. Mas nós tínhamos aí dois efeitos que também eram gerados a partir desse ato citatório. Mas, com o novo Código de Processo Civil de 2015, o juiz tornar prevento ou interromper a prescrição não são mais efeitos gerados a partir do ato citatório. O juiz agora se torna prevento desde o protocolo da petição inicial da ação e, de outro lado, a prescrição será interrompida desde o despacho inicial de citação com data retroativa ao ajuizamento da ação. Portanto, estão aí essas alterações produzidas pelo novo CPC de 2015 no tocante a essas repercussões
geradas pelo ato citatório. Cabe lembrar que a parte interessada deve promover a citação da parte contrária, o réu, o executado, o terceiro interessado, no prazo de 10 dias, apresentando recolhimento das diligências do oficial de justiça, comprovantes de que fez anexar, por exemplo, aos autos a contrafé, enfim, o que houver de exigência ali dentro do processo para que esse ato citatório seja efetivado. Nós teremos algumas situações em que a citação só será efetivada para evitar perecimento do bem objeto do processo ou ação. Por isso, não se deve citar o cônjuge, companheiro do falecido no dia do óbito e nos 7 dias seguintes. E, de igual modo, os parentes em linha reta consanguínea ou na linha reta por afinidade e até mesmo aqueles parentes na linha colateral em segundo grau. Nenhum deles devem ser citados aí quando houver o óbito de familiares e eles estejam dentro desses vínculos de parentesco. Da mesma forma, não se deve citar os nubentes nos 3 dias seguintes após o casamento. As núpcias. Não se deve também citar a pessoa que está assistindo um culto religioso, salvo, é claro, para evitar perecimento do bem objeto da ação. O enfermo também não deve ser citado nas mesmas circunstâncias e também não se deve praticar diligências processuais, a exemplo dessa diligência citatória, nos finais de semana, feriados, férias, salvo, mais uma vez, se for necessário para evitar o perecimento do bem objeto da ação, consoante se dá nesses pedidos liminares, cautelares, nessa ação de enunciação de obra nova que apresenta esse caráter emergencial. Mas ainda vale lembrar aqui, nesse contexto desses procedimentos citatórios, que o militar deve ser citado no seu domicílio, apresentado no processo o endereço, mas se ali não for encontrado, ele poderá ser citado na sua unidade de serviço, no comando ali do batalhão, do pelotão, onde ele está ali lotado, articulando suas atividades. No mesmo sentido se dá em relação ao servidor público, que também, procurado no seu domicílio, o endereço ali apresentado no processo não sendo localizado, ele poderá ser citado no seu local de trabalho. É importante que se lembre também que o cônjuge deverá ser citado nessas ações que envolvem interesse de imóveis ou direitos reais imobiliários. E até mesmo se deve trazê-los aí no plano ativo da ação, com qualificação, com a outorga uxória. São as recomendações do artigo 73 do Código de Processo Civil. Às vezes deixa-se o cônjuge de fora de uma lide e o regime que vincula esse cônjuge ao outro não é o da separação absoluta de bens. E qualquer resultado que ocorrer no processo vai gerar alguma espécie de prejuízo ao cônjuge, de acordo com o regime de casamento. Daí a importância não só de se trazer no polo ativo a sua presença com a qualificação, mas também pedir a citação do cônjuge da parte contrária. Cabe salientar aqui que com o novo CPC de 2015 nós tivemos sensíveis alterações nos procedimentos, mas sobretudo aí nessas diligências citatórias. Cabe agora a citação editalícia e por hora certa nos processos de execução, quando ali inicialmente tentada a citação pessoal, não se logrou êxito.
Então é possível articular agora essas novas diligências citatórias no âmbito deste processo de execução. E, aliás, nele sempre lembrando um procedimento diferenciado. Se a execução é de título extrajudicial, a parte será citada para em 3 dias pagar a dívida e na impossibilidade apresentar a sua defesa por meio de embargos. Mas se tem uma execução por título judicial, a parte será citada para em 15 dias oferecer impugnação. O comparecimento espontâneo do réu, da parte contrária, do devedor, da parte interessada que está aí no polo passivo, supre o ato citatório. Muitas vezes verifica, a parte já deu uma procuração para um advogado e ele ali interpõe a interlocutória no processo e vai restar caracterizado o comparecimento aos autos. Está suprida a citação. Noutra parte, também é importante salientar que toda vez que houver denunciação, a lide, se é o autor que está promovendo essa denunciação, ela deve vir com a inicial. E de outro lado, se é o réu, ele deve promover isso, é claro, com a sua peça de defesa. E ali, no prazo da defesa, essa parte denunciada deverá também ser citada. Alguns aspectos ainda merecem ser salientados nesse universo das citações, normalmente a partir do novo Código de Processo Civil de 2015. Algumas mudanças foram sensíveis nesse particular, por exemplo, a presença dessas diligências virtuais. Estamos caminhando no momento do processo judicial eletrônico ou processo judicial digital, de acordo com os programas adotados pelos tribunais. E assim está ali presente a citação eletrônica no Código de Processo Civil, determinando que elas sejam possíveis de realização em relação às empresas públicas ou privadas, excepcionalizando as microempresas e empresas de pequeno porte. Há, inclusive, uma recomendação de que, nestes processos, essas empresas públicas ou privadas tragam ali armazenamento de informações sobre os seus endereços eletrônicos para citações e intimações no processo. Caminha nessa nova dinâmica digital, eletrônica, inclusive como inovação desse novo CPC de 2015. Mas, como salientamos aqui, é indispensável criar um mecanismo para ratificar e comprovar o implemento dessas citações. São aspectos aí pontuais, importantes nesse universo dessas citações e que merecem melhor observação, até porque desses institutos diligenciais que aparecem no processo, a citação é a que apresenta maiores equívocos procedimentais, falta de atenção mais acurada na lavratura, na estruturação da peça, no acompanhamento da contrafé, e assim por isso, logo após a parte contrária, o devedor, o réu, o requerido, virão em suas peças de defesa e ali na preliminar irão pugnar pela nulidade de citação. Por isso, aqui sempre essa recomendação exaustiva de se analisar esses aspectos todos estruturais, procedimentais, que devem se dar nesse universo da citação. Se você gostou, achou interessante essa aula, deixe lá o seu manifesto em nosso canal no YouTube, deixe o seu like, faça o seu comentário. Da nossa parte, seria muito importante receber esses manifestos, porque será o termômetro de sabermos que esta compartilhação de informações em conhecimentos jurídicos, doutrinários, jurisprudenciais, está sendo oportuna, interessante para o outro lado. Mas mesmo assim, deixamos aqui a nossa gratidão
por esse momento de audiência e compartilhamento e aguardamos lá no nosso canal no YouTube a sua inscrição, a sua participação. Fica aqui o nosso abraço fraternal e até o nosso próximo encontro.